Banida pela Lei Cidade Limpa há 3 anos, a poluição visual volta à cidade nesse período eleitoral. Mas não vale tudo não na propaganda política. Ela ainda está submetida aos limites da lei eleitoral. Uma regra que tem sido sistematicamente ignorada pelos candidatos. Nossa equipe flagrou este rapaz colocando o cavalete em cima da grama. A propaganda móvel é permitida, mas não sobre a área verde. Veja como esse tipo de placa estraga a grama. Não pode. Nada em área verde, total ou parcialmente fixada ou colocada sobre a área verde. Tentamos falar com o rapaz, ele disse que não podia dar entrevista e fugiu. Olha o comitê lá. A região do Pacaembu é uma das mais utilizadas pelos candidatos para este tipo de propaganda. Aqui, outra irregularidade. Próximo à faixa de pedestre, um cavalete barrando a passagem das pessoas. Veja, elas estão irregulares. Por que isto? Porque elas estão obstruindo a passagem não apenas de pedestre, mas de um carrinho de bebê, de cadeirante, que tem que fazer uma manobra. Na Praça Charles Miller, outro flagrante. Este homem para uma perua cheia de cavaletes e, sem se intimidar, começa a colocá-los sobre a calçada. Um encostado no poste, outro na árvore. 2 situações proibidas. A propaganda móvel é permitida desde que ocupe um espaço de até 4 metros quadrados, não atrapalhe a circulação de veículos ou de pessoas, não esteja em área verde e nem encostada em bens públicos. A propaganda não pode estar na frente da faixa de segurança, nem na travessia de cadeirantes. O horário para a propaganda é entre 6 da manhã e 10 da noite. Mesmo assim, os candidatos infringem as regras. Desde o início de agosto, a Justiça Eleitoral realiza apreensões nas vias públicas. Até agora, foram recolhidos cerca de 600 tipos de propagandas móveis, como bonecos, cavaletes, placas e faixas. Só nesta terça-feira foram apreendidas 85 peças que estão armazenadas no galpão do TRE. Na maior de todas as apreensões, a Justiça Eleitoral recolheu das ruas da capital paulista 294 propagandas irregulares de candidatos. Entre elas, esse boneco de 2,30 metros, que estava em cima dessa base em uma calçada em plena Avenida 23 de Maio. Ele estava fixado na calçada com pedras, ele deixou de ser móvel. A partir do momento que eles amarraram, colocaram pedra no boneco e na calçada, pelo tamanho do boneco, a estrutura dele, ele colocava em risco tanto o pedestre quanto possíveis veículos. Se ele tomba, a atenção do motorista poderia causar algum acidente na 23 de maio. Bonecos não são proibidos, desde que estejam em circulação como este. Quem encontrar alguma irregularidade como estas pelas ruas da capital, pode denunciar pelo site www.tre-sp.jus.br. É importantíssimo que ele participe, que ele denuncie e, sobretudo, que ele não vote nos que emporcalham a cidade. Nossa equipe procurou a assessoria de todos os candidatos que aparecem na reportagem. Os representantes de Ivan Valente, do PSOL, de José Aníbal, do PSDB e de Paulo Scaff, do PSB, dizem que desconhecem o uso irregular dos cavaletes e que orientam as equipes a cumprir a lei. Os candidatos Gabriel Chalita, do PSB, e Fábio Feldman, do PV, determinaram a retirada imediata das propagandas. As assessorias de Zulaê Cobra, do DEM, e de Márcio França, do PSB, não se pronunciaram. Bom, candidatos evocam a democracia para a garantia do direito de exposição e aproximação com o eleitor. Até aí tudo bem. O problema é o exagero e o desrespeito ao espaço público na busca dessa exposição. Na base do que o que importa é ser visto, orientam assessores, gente que trabalha em campanha, a dispor o tal material visual em pontos estratégicos. E aí, eles fazem o trabalho sem qualquer consideração com o próprio eleitor, que passa a conviver com poluição visual que, além de enfeiar a cidade, gera comprovadamente estresse. Bom, só que esses políticos podem estar correndo um grande risco de, num mecanismo de defesa, o eleitor usar como critério rejeitar candidato que emporcalha e não votar em quem mais polui, produz lixo e desrespeita a lei.